Bom dia, alunos do Colégio SEI, parte de língua portuguesa, tá? É a aula, vídeo único de língua portuguesa. Eu vou colocar textos, tá? Variados. A última vez que eu fiz a interpretação, eu falei sobre gêneros textuais, né? Coloquei os tipos que são formais ou informais, como carta, e-mails. Tem aqueles que são formais, narração, dissertação, descrição. Pode ser também carta mais técnica, né, feita por jornalistas ou cientistas. O texto ele pode vir de todas as formas, pode ser por forma de fábulas, conto, romance, tá bom? Pode ser a fala de algum discurso ou palestra de alguma autoridade. O próprio Enem mesmo, na redação, coloca 3 textos distintos. Fragmento de um texto jornalístico, bota um parágrafo de um romance, de um livro famoso, ou muitas vezes até mesmo artigo de revista. Tudo pode ser colocado para ser interpretado numa prova. E o Enem coloca textos até longos, extensos. Eu vou procurar fazer, em algumas questões, textos longos, tá? Para avaliar. Pode ser que tenha um só, uma prova ou 2, de forma que seja muito similar às provas de concurso ou do Enem. E em alguns momentos, se eu puder encaixar uma figura, uma tirinha, uma piada escrita, né, chamada charge, também é colocado. Então aqui tem umas dicas infalíveis, tá bom? Só que antes a gente vai falar o que é texto, né? De maneira direta, prática, para que vocês possam ver o vídeo até o final, quantas vezes vocês quiserem. O texto, qualquer tipo de texto, tá? Escrito, tá? Principalmente que é o nosso trabalho, né? Voltado para essa questão escrita, o texto é a manifestação linguística, tá? Linguística significa a linguagem técnica, de como é usado a língua portuguesa, tá? É a linguagem técnica, formal ou informal. Ela pode estar escrita ou falada. Então, o texto é a manifestação linguística das ideias de um autor, tá? De um autor, de uma autora, de um grupo de pessoas. Se você manifesta isso em forma de linguagem escrita ou falada, são ideias vindas de um grupo, de uma pessoa. E elas serão interpretadas, né? São feitas para serem interpretadas, essas manifestações, pelo leitor, de acordo com seus conhecimentos. Isso aqui é muito importante, tá? De acordo com os conhecimentos que você tem, escolares, tá bom? Que você vê na escola ou na faculdade, no caso, né, que a interpretação, enquanto você for estudante ou aluno, você vai ver sempre. E muitas vezes culturais. Tem texto que se encaixa exatamente na cultura de quem está lendo. E essa pessoa tem uma vantagem a mais sobre outros. Tá? Pode ser cultural também, formal ou informal. Né? Um texto mais nordestino, por exemplo. Se você é observador do meio nordestino, das culturas, de onde você vive, se o texto fala sobre isso, você interpreta ele bem melhor do que alguém que é de fora, que nunca passou por aquilo. Então, conhecimento prévio que cada um tem ajuda na interpretação de texto. Ou então você usa a questão linguística, né, da língua portuguesa, da gramática, das regras de escrita, tá bom? Seu tamanho, o tamanho do texto, seu tamanho é variado, né? Pode ser curto, pode ser uma frase, uma palavra, uma figura, uma imagem, um símbolo. Tá? Até mesmo as bandeiras dos países são textos, elas têm uma interpretação. Por isso que a questão cultural ajuda muito nessa hora. Tá? Ou você pesquise e lê bastante. E por falar em ler, a primeira dica infalível é essa: leia muito, não tem para onde correr. Quem escreve bem uma redação ou interpreta um texto é a pessoa que tem leitura, não fica só vendo fotografias no Instagram, por exemplo. Ela lê os textos, ela acompanha os comentários, observa como foi feita aquela linguagem. O ato de ler com frequência, ela ajuda de maneira arrebatadora, tá? De maneira arrebatadora na interpretação textual. Quanto mais você lê, melhor você fica a par das questões linguísticas e até mesmo culturais, se não fizerem parte do seu repertório. Então a primeira dica é ler bastante. A segunda, identificar, né, qual a sua forma de leitura. Você tem que identificar como você lê, como você faz com a sua leitura. A leitura introspectiva, aquela que você faz para você mesmo, por si próprio, leitura introspectiva é em silêncio. Isso aqui é uma dica importante. Você está ali, tranquilo, antes de dormir, ou no momento que você tiver uma folga, fazer essa leitura em silêncio. Tá? Sobre todos os aspectos frasais. A segunda aqui em relação à forma de leitura. Entender perfeitamente a mensagem, a ideia do autor. O que ele está querendo passar, o que ele está cobrando, o que ele está expondo. Cada frase e palavra que você olhar com atenção ajuda bastante a identificar que mensagem é essa. Se você já conheceu o autor, fica fácil. Você já leu algo sobre ele, você conhece o estilo dele, você interpreta melhor. Mas se não conhecer,
Só com a prática e treinamento que você chega lá, a fazer essa forma de leitura adequada para você se dar bem na interpretação. 3. Marque as ideias mais importantes. Isso aqui é para quem não tem tanta prática de leitura assim. Para quem já tem, você lê como um todo, compreende. Só se chegar em algum momento que tem um vocábulo, uma palavra que você nunca viu. Mas pela frase ou contexto, você também interpreta. Mas a dica para quem está engateando, está no meio do caminho, é você sublinhar as partes mais importantes, as ideias do texto. Você marcar enquanto você vai ler, você marca para quando você rever, para compreender melhor, já está lá. Você não perde tempo. Tá? A interpretação de texto numa prova, o tempo muitas vezes reprova. Se você demora muito para analisar e interpretar, porque não tem prática de leitura, você perde bastante. Pode não conseguir responder todas as questões por causa do tempo. Então, ao ler, sublinhe as partes mais importantes, né? Aquelas palavras-chave. Pensar em questões realmente relevantes, né, do que foi escrito. As questões relevantes de cada frase ou parágrafo, até mesmo uma expressão usada no meio da frase. Isso também ajuda você a ganhar tempo e a interpretar melhor as questões que vão ser cobradas. 4. Extraia do conteúdo, tá bom? Aliás, eu vou ter aqui muito próximo. Extraia todo o conteúdo de imagens. Às vezes um texto ele é feito com uma mistura de imagens, de figura. Ela tem a fala, como no quadrinho, né? Nos quadrinhos. Mas vem a imagem também, de personagens que estão lá. A linguagem não verbal chamada, tá? É quando ela mescla. Nesse caso aqui, figuras, imagens ou símbolos. Às vezes um texto é feito só disso. Uma piada escrita, né? De quadrinho, por exemplo. Por meio de quadrinhos, ó, aqui dá os exemplos. Charges, tirinhas, figuras. Elas dizem muito, tá bom? Elas dizem muito a respeito da interpretação correta. Muitas vezes não acompanha a linguagem verbal que é escrita, mas a não verbal ela se sobrepõe, tá? Como? Os personagens apresentam feições, expressões, tá? Aquelas personagens, de repente, um rosto de assustada, de curiosa, de surpresa, tudo aquilo ali pode ser aproveitado para cobrar você a interpretação correta daquele quadrinho. Quando ele não é só com palavras em forma de texto, ele tem a mistura, né, de figura com as falas em forma de balõezinhos. Você já deve ter visto em livros de português esses exemplos. Tá? Muitas vezes é por quadrinho a interpretação, ou mesmo uma imagem. Uma propaganda escrita tem uma imagem que é 70% do texto e 30% só aqueles detalhezinhos de frase. 5. Volte ao texto sempre que necessário. Mesmo que você perca tempo, né? Porque aqui, quem não tem muita prática de leitura e interpretação, tem que voltar para ler de novo. Aí você perde um tempinho. Como vocês estão fazendo a avaliação em casa, vocês têm um tempo mais livre. Mas às vezes a corrida em sala de aula é muito grande, você interpreta errado porque não dá tempo de ficar relendo o texto toda hora. Por isso que é importante a primeira dica, de você ler para ficar fera, para ficar prático na leitura e na interpretação também. Mas se não tem essa habilidade ainda, volte ao texto sempre que necessário. Antes, uma leitura geral. O mais correto é você fazer uma leitura geral do texto, você lê do começo ao fim. Ali com atenção, com silêncio, tá? Você faz uma leitura geral. Depois você reflete, né? Você vai refletir sobre uma passagem, numa frase, ou então num parágrafo. Né? Você faz uma reflexão sobre aquele momento importante, principalmente do que diz respeito do que a questão está cobrando. Tá? 6. Tente entender a linguagem do texto e qual é o público-alvo. Todo texto é feito em relação a um objetivo, a uma ideia. Sociedade, economia, pode ser uma situação científica, pode ser a questão pessoal, interpessoal, de relacionamento. Quando ele não é uma fábula, que é voltado para crianças, né? Introduzindo animais como personagens. Então, de qualquer maneira, todo texto tem um público-alvo, ele tem um público de leitor. Se você se encaixa nele, você interpreta bem melhor. Se não, só com prática de ler bastante e treinar em casa questões de interpretação. De todo jeito, escrevendo, marcando, tá bom? Então, como é que se tente entender a linguagem? Como o autor utiliza essa linguagem escrita para atingir esse público? De que forma ele fez essa linguagem para atingir o público-alvo dele? Tá? Você verifica, procure sondar os vocábulos que você não conhece, porque facilita também a interpretação. O autor às vezes pode usar palavras rebuscadas, complexas, ou uma frase de duplo sentido. Então você tem que analisar muito bem. Sendo um texto jornalístico, um exemplo, tá? Se caso seja um texto jornalístico, cheque a sua fonte. Aqui é uma dica, você cheque a fonte dele. De onde veio esse texto? Tem que ter. Né? Uma revista, no jornal. Para a partir de você identificar a fonte, a partir disso você vê para quem foi escrito, qual é o público a qual esse texto se dirigiu e qual é a intenção dele. É de um alerta, é uma crítica?
Então, isso aqui é uma dica básica. Cada texto, se for jornalístico, tem um objetivo. Narração, tem outro. Fábula, outro. Os quadrinhos, que é para divertir e fazer você rir, também existe o ponto-chave, né? Que é a parte central, a ideia central do texto. Então, leio bastante, treine questões de interpretação. As avaliações serão de português, apenas interpretações de texto, ok? Um abraço.